Muito bem, estamos começando mais um programa Falando de Graça e é um prazer poder entrar agora na sua casa, no seu escritório, seu local de trabalho, através do seu computador, notebook, smartphone, onde a internet tem ido, o Falando de Graça está indo junto. E hoje, como sempre, programa polêmico, muitas perguntas. Quero até encorajar você, amigo internauta, a enviar mais perguntas para nós. Muito em breve teremos aqui outras entrevistas com várias autoridades que poderão falar a respeito de questões que muitas vezes é colocado em cash através da palavra de Deus. Também teremos outras pessoas que farão parte aqui do nosso hall de convidados. Mas hoje, junto aqui com o meu amigo Rubem, que é o apresentador oficial do Falando de Graça. Hoje eu pedi para ele permitir eu pegar um pouquinho do microfone e apresentar o programa. Quero cumprimentá-lo. Tudo bem, Rubem? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. E essa permissão é dada com muita honra, porque, uma autoridade no assunto para ajudar-nos a desvendar vários mistérios, que temos curiosidade de vários temas, né? E você está aqui para nos auxiliar nesse aspecto, né? Que bacana, obrigado pela sua modéstia, viu? Mas não é tudo isso, não. A gente procura trazer alguns assuntos, trazer algumas respostas a muita gente, sabe, Rubens? Eu ultimamente estava ouvindo no meu Face, lá pro Thiago Neri, e o pessoal, mesmo que não é religioso, tem assistido esse programa e tem curtido, tem aí, sabe, dando o maior apoio para nós nesse programa bacana. Por falar nisso, muito em breve nós estaremos trazendo aqui o Rafa Marque, um grande baterista, um homem aí que tem um projeto bacana aqui em Guarulhos, e o trabalho dele tem sido muito legal, ensinando jovens sobre a música, a importância da música na igreja, e logo mais aqui no Falando de Graça nós estaremos com ele. E também estaremos com um cenário novo e na TV. Estamos aí estudando a possibilidade, temos aí trabalhado diariamente nesse projeto, mas antes de tudo nós estamos querendo assim que o Senhor nos dê a direção para que possamos fazer tudo direitinho para agradar tanto a Deus como os nossos internautas e os telespectadores que estarão aí desfrutando desse programa muito bacana que é o Falando de Graça. E aí, Rubem, como é que tá? O pessoal perguntando muitas coisas, muitas questões aí oriundas, como é que tá? Esse programa, como sempre, polêmico, né? Muitas questões polêmicas também, vinda de longe. Não acredito. E a palavra diz o seguinte... Mais polêmica? Mais polêmica. Vocês aguardem. Tá vindo mais polêmica por aí. Vamos lá. A palavra de Deus diz que Salomão morreu em pecado. Na idolatria, adorando imagens, né? A questão do nosso internauta é: ele foi salvo? Bom, vamos lá. Na realidade, quando a Bíblia está falando que Salomão ele morre em pecado, significa que visualmente, perante as pessoas, perante muitos que estavam ali vivendo na época de Salomão, não viram da parte de Salomão um arrependimento visível. Não viram da parte dele um arrependimento visível. Mas se nós formos observar, a Bíblia nos mostra alguns livros, dentre eles Salmos, Cânticos, livro de Jó, o livro de Provérbios e Eclesiastes, que são colocados como livros sapienciais. São livros de autoria de pessoas que foram inspiradas, e nestes livros contém, principalmente o livro de Eclesiastes, Provérbios e Salmos, um atenuante único. Eles nos mostram profundamente o coração dos seus autores e aquilo que eles prezam. Particularmente dizendo, o livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, ele, em todo o livro, em todos os capítulos, começa ele falando sobre as coisas da vida. Ele relata situações que acontecem na vida do ser humano, e depois ele diz o resultado, e por último ele sempre coloca uma nota de arrependimento, sempre no livro de Eclesiastes, no final, voltando a Deus. Sempre que, por exemplo, Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas.
No final, ele coloca tudo com relação a Deus. É como se fosse uma experiência humana que no final dá toda a razão a Deus. E este livro relata muito bem, para quem é estudante da Bíblia e gosta de ir a fundo, que Salomão estava ali quando escreveu esse livro sapiencial, poético, se arrependendo profundamente de diversas coisas das quais passaram na vida dele. Então, quando Salomão morre, quando o autor coloca que ele morre em pecado, visivelmente, talvez não teve uma demonstração pública de arrependimento perante sacerdotes e pessoas. Mas coração é a única terra que Deus conhece. Deus conhece o coração do homem. E falar aqui se ele foi salvo ou não, não tem como a gente poder dar essa razão, dar essa afirmativa. Eu particularmente acho que Salomão foi salvo, porque nos livros sapienciais, são os livros poéticos, e principalmente de Eclesiastes, mostra um homem com uma larga experiência e que no final ele dá toda a razão a Deus. É bem provável que sim, ele tenha sido salvo, e é bem provável sim que o Senhor tenha ouvido as suas orações, que nada mais é a poesia dos Salmos e a poesia de Eclesiastes e Provérbios, uma oração levada a Deus. Então eu gostaria de deixar bem claro que Salomão, o rei Salomão, nunca houve na história um rei como ele, e nunca haverá, e essa é a promessa de Deus. Mesmo alguns sábios que existem aí, ainda assim não chegam próximo da sabedoria de Salomão. Não significa que ele tenha sido melhor ou pior, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais sabedoria ele tinha, óbvio, mais cobrado ele era. Mas dentro da graça de Deus, dentro daquilo que a gente conhece como graça de Deus, favor imerecido, eu creio sim na salvação deste homem chamado Salomão. Agradeço a todos vocês que estão nos mandando essas questões. Obrigado. E assim, como essa que você respondeu agora, tem outra muito polêmica também. Vamos lá. Quando Sansão derrubou o templo sobre os filisteus, foi um suicídio? E a outra questão é, ele foi salvo? Eu tô vendo que a turma tá querendo se salvar. A preocupação de quem serve a Deus é justamente a salvação. Sabe que outro dia, na sala de aula, no seminário, eu fui muito categórico e afirmativo em dizer para o nosso mestre, que respeito muito, tenho um grande apreço por ele, que a minha preocupação no Evangelho nunca foi ser galardoado. Eu não tenho comigo essa preocupação de galardões, porque eu acredito que a salvação ela é única, ela é verdadeira e ela é o alvo de todos nós. Quando Sansão ele perde a sua visão pelo fato dele ter sido um homem enganado por Dalila, ele na realidade já estava cego. Espiritualmente, Sansão já estava cego. Por qual motivo? Primeiro, ele tinha um pacto com Deus. Ele era um homem nazireu. Ele tinha aí o seu nazireado. E isso era um voto que ele tinha de não cortar os seus cabelos, não se achegar a bebidas fortes, não ter relacionamento com mulheres estrangeiras, não chegar próximo a cadáveres. Enfim, tinha todo um rito. Porém, Sansão, quando conheceu a mulher chamada Dalila, ele já estava cego, espiritualmente dizendo, porque o seu discernimento de juiz que estava ali para vencer e julgar o povo e ser o herói do povo, embora algumas pessoas acham que Sansão foi um herói lendário que não existiu, mas apenas uma representação, dizendo do personagem Sansão que a Bíblia nos mostra, ele por sua vez já estava cego porque ele cegou-se de amor por Dalila. Passou o tempo, houve que todo mundo sabe, ela cortou seus cabelos, enfim, pegaram ele, prenderam ele e tal. Nesse tempo que ele está preso, a Bíblia diz que os seus cabelos cresceram. Ele está cego, foi cego, e você sabe que isso aí cego, na real, humanamente dizendo, né? Ele ficou cego mesmo, cegaram os olhos de Sansão. Porém, quando ele ora a Deus, ele talvez tenha aí um concerto com Deus, ele por sua vez, quando tem esse concerto com Deus,
No momento que for celebrada uma festa lá com os midianitas, e depois de ter orado, depois de ter sido conduzido por um jovem até as colunas principais, o único intuito de Sansão era agora, enxergando pelos olhos da fé, enxergando pelo Espírito, ele por sua vez agora ele parte pro tudo ou nada. Então nem ele na real saberia se ele viveria ou não. Então eu tenho ele como um herói que naquele momento se arrependeu, teve suas forças novamente restabelecidas, e na hora propícia ele agiu, e qualquer um faria isso, eu também faria isso. Ele agiu de uma forma bacana, de uma forma honrosa, e querendo ou não, quem vai para uma guerra, quem parte para uma guerra, quem parte para defender alguém, essa pessoa não tem certeza se ela vai sair viva ou não dessa situação. Talvez Sansão achou que ele poderia viver, mas não viveu. Ele não saberia o certo, ele tentou só se impor, na verdade, né? Na verdade, ele foi fazer justiça, mesmo que isso lhe custasse a vida. Então, e numa época onde era olho por olho, dente por dente, é óbvio, como um homem agora restabelecido, reedificado, o homem agora com a visão espiritual, embora estava cego, humanamente dizendo, ele fez justiça, e essa justiça ocasionou como resultado a morte de inúmeras pessoas naquele lugar, e a dele também. Então ele foi um mártir, e que o Senhor e aí que tá, o Senhor devolveu as forças para ele. Ou seja, se fosse algo que atrapalharia na salvação dele, Deus não devolveria as forças, né? Então o Senhor devolveu as forças, creio que também tenha sido salvo. É claro que a gente tem que observar que tudo isso é época da lei, uma época diferente da época que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo na época da graça, numa época que nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. A situação de Sansão é que ele era juiz, ele liderava uma tribo, ele fazia parte da segurança pública do seu povo, e ele tinha que fazer por onde o seu povo ser honrado. Hoje nós não precisamos disso, porque nós temos aí a justiça, temos já as autoridades que fazem isso por nós. Embora algumas, não todas, não generalizando, deixam a desejar, mas nós ainda temos um código, uma lei, e o nosso país ainda está aí, de uma forma ou de outra, fazendo com que essa lei venha ser cumprida. Mas esse é outro papo, é papo político, e eu não estou aqui para fazer política. Obrigado, Bispo, mais uma vez pelas suas pelas suas respostas. Agradeço também você, internauta, e continue mandando suas perguntas. Aguardo vocês lá no Facebook. E vejo vocês no próximo programa, no Falando de Graça. Muito obrigado. Eu que agradeço. E Deus abençoe. Amém.